Eu sou a Débora Moura, a idealizadora e apresentadora do Divã Delas. E esse podcast que vem para receber muita gente boa, para trazer atualização, informação e direcionamento em todas as áreas. E dessa vez nós vamos começar de uma forma bem diferente. O primeiro episódio será comigo. É isso mesmo, para que você possa entender como é o Divã, como ele vai funcionar e, claro, saber um pouquinho do que eu tenho feito, dos projetos que têm saído e, claro, do meu ministério, da minha área profissional. Então, o primeiro episódio será comigo e dessa vez quem vai apresentar não será eu, será ela. Sou eu, gente, Márcia Emília, estando aqui com essa honra de entrevistar essa incrível mulher que tem apresentado diante de nós vários desafios, né? E ela me apresentou mais um desafio. Sim. E isso faz uma diferença enorme nas nossas vidas, porque ela acaba nos ativando. Então a gente já começa dizendo sobre essa face Sim. da Débora. Mas queremos saber muito mais coisas, concordam? E deixa ele falar. Fala. Eu já tô nervosa. É muito diferente estar aqui. Sim. Você apresentar alguém é uma coisa. Agora, você ser entrevistada e falar é outro nível. É outro nível. Gente, eu tô tremendo, mas vai sair. Vambora. Vambora. Me fale, quem é você quando o púlpito se cala, quando você está ali? Quem é a Débora Moura? Então, eu vou começar dizendo primeiro quem eu sou. Eu sou exatamente o que o meu nome significa. Meu nome significa, no hebraico, abelha. E a abelha é aquela que ela poliniza, ela agrega, ela organiza, ela faz todo o trabalho em conjunto e fala muito sobre mim, porque eu sou exatamente isso. Eu gosto de agregar, eu gosto de polinizar, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ativar pessoas. Então, essa sou eu, a Débora tem tudo a ver com a abelha. Agora, quem eu sou depois do púlpito? Do púlpito. Por quê? Né? A gente entende que esse tem o púlpito, tem os atendimentos do Divã Delas. Sim. Quando o púlpito se cala, os atendimentos do Divã terminam. Quem é você? Bom, eu sou a mãe e a cuidadora, porque eu tenho duas bebezonas em casa. Sim. Uma de 11 anos Verdade. E a outra de 86 anos, que tem Alzheimer. Então, assim, toda a minha dinâmica durante o dia, né, além de pastorear, além de dar um olhar para os projetos e os atendimentos, eu preciso ser a mãe da Ana Beatriz e ser a mãe da minha tia de 86 anos que tem Alzheimer, que não lembra de nada, só lembra de Jesus. E como é o desafio de cuidar de uma pessoa com Alzheimer? Então a gente já vê aqui um desafio, né? Sim. Que as telas não mostram. É verdade. Né? O desafio do cuidado com uma pessoa com Alzheimer. Na realidade, o desafio é diário, porque é como o neurologista falou, Débora, para você cuidar da sua tia, você precisa também se cuidar, para não adoecer. Todo cuidador precisa de cuidados, você não pode se abandonar para poder se dar, ou então para poder cuidar do outro. Você precisa olhar para si. Então, é um desafio diário, porém, é uma missão prazerosa. Por quê, Márcia? Porque a minha tia, ela é uma pessoa muito importante na minha vida e na vida de toda a minha família, porque quando minha mãe viajava para fazer missões, eu e meus 4 irmãos, ainda criança,
nós éramos cuidados por ela. Por ela. Ela era apenas uma costureira, meu pai trabalhava, minha mãe viajava e ela cuidava da gente. Então, assim, eu tenho uma gratidão, não só eu, mas a minha família, mas o Senhor me deu essa missão, Sim. né, de cuidar da minha tia. Então, é um desafio diário, por quê? Porque quem tem Alzheimer é todo instante perguntando a mesma coisa, Sim. muda o comportamento, tem vários comportamentos durante o dia e você precisa ter um equilíbrio. Existe questão de mudança da personalidade dela? Sim, sempre, sempre. Sim. Nem todo dia ela acorda bem, tem dias que ela acorda muito feliz, mas tem dias que ela fica um pouco agressiva. E até isso eu tenho que equilibrar, né? Isso. Até o meu tom de voz tem que ser diferente. Por quê? Porque se meu tom de voz for um pouco agressivo, já ativa a agressividade dela, Sim. né? Então, tem dias que a gente está muito corrido. Eu preciso equilibrar e a gente não consegue sozinha. Não. Nós precisamos do Espírito de Deus até Verdade. nessa hora. Quantas vezes eu falo, Espírito Santo, vem comigo, me ajuda a cuidar da minha tia. Essa é a minha missão. Então, assim, vou levar essa missão até o dia que o Senhor quiser. E para mim é um prazer, eu amo minha tia. Ela é a pastora da igreja, mas hoje eu estou do lado dela, né? Trabalhando, fazendo a obra. E é muito bom cuidar da minha tia. E da minha filha nem se fala, é o amor da minha vida. Que bom. E me fale sobre as gravações de CD. Teve um momento da sua vida que Deus te direcionou para as gravações, era CD, LP. Como foi esse início na sua vida de cantora? Sim, na realidade, eu nasci já, apesar de meu pai, na época, não ser evangélico, porque hoje ele é, né? Eu nasci no evangelho. E aí, desde pequenininha, a gente é envolvida com obra, com cantar, com pregar, dirigir culto, vigília, círculo de oração. E nós aprendemos isso com a minha mãe e minha tia, né? E aí, nós crescemos dentro da igreja, Assembleia de Deus. E quando foi os meus 13 ou 14 anos, né, eu gravei meu primeiro compacto. Na época era compacto, né? Gente, muito tempo. O tempo tempo passa rápido. Aí do compacto, Sim. que se eu não me engano era 4 músicas apenas, ou 2, e veio o LP. Eu tenho o LP até hoje, gente. Eu não trouxe, ainda bem. Senão eu ia ter que mostrar. Senão eu teria que mostrar aqui para vocês. Isso aí veio o LP, do LP veio o CD, e hoje não se usa mais CD, né? São as plataformas digitais, né? Mas assim, foram 6 CDs gravados, muitas vidas alcançadas, muitas experiências de cura, de transformação, de mudança, assim. E até hoje as pessoas cantam os meus hinos, né? E em alguns lugares que eu vou, pastora, eu conheço aquele teu hino. E olha, eu cantei muito, foi muito bom. Então, assim, foi assim uma época que o Senhor marcou, né? E eu ainda estava na adolescência quando eu gravei o meu primeiro trabalho. E esse trabalho, essas gravações, fizeram você ter experiência no campo Muitas, também. minha amiga. Conte pra gente aqui, que a gente quer saber, sobre essas experiências que você teve nesse campo missionário, em que você levava a palavra através do louvor. Fale pra gente. Na realidade, a minha mãe sempre teve essa questão de missão, de pregar em outros estados, em outros lugares, e desde pequenininha a gente já seguia minha mãe em alguns lugares, ela viajava para pregar e a gente ia junto. Mas quando Deus permitiu que eu tivesse febre reumática com 13 anos, foi um momento que o Senhor começou a me dar experiências, porque eu tinha esse problema de febre reumática, mas eu não parava. Eu não parava. Eu continuava cantando, eu continuava pregando. E uma das experiências que mais marcou no começo foi quando eu estava em Cachoeiro de Itapemirim. Minha mãe foi pregar num evento de mulheres. E essa igreja, se eu não me engano, foi uma igreja metodista. Eu não lembro mais de nome de ninguém, gente. Não lembro do nome do bairro, do local. Mas eu me lembro que foi em Cachoeiro de Itapemirim. E aí tinha um presídio lá. E foram mais de 150 mulheres dentro desse presídio.
as irmãs da igreja fizeram culto. Minha mãe também estava lá cantando, pregando, e eu fui cantar um dos meus hinos lá, né? E aí terminei de cantar e foi uma experiência muito boa, porque era um hino que falava sobre vaso escolhido, Isso. e nós somos vasos escolhidos, né? Coisa linda. E eu percebi, eu ainda adolescente, percebi que aquelas mulheres choravam compulsivamente. E Deus começou a trabalhar. Quando fizemos o apelo, minha mãe fez o apelo no final, foram mais de 65 mulheres na frente, Aleluia! chorando e aceitando Jesus. Para mim, aquilo dali marcou. Foi um marco. E eu falei assim, Deus, muito obrigado, porque agora eu entendi Sim. que através do louvor o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Então, assim, são muitas experiências, Sim. Marcinha, mas essa foi aí que começou na minha adolescência. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Sim. Divã Delas. Como isso começou, né? E depois, como que isso foi se desdobrando? E você vai explicando aí pra gente qual o objetivo do Divã Delas. Como isso surgiu no seu coração? Na realidade, eu tive que Sim. me aceitar como uma mulher de projetos, né? Certo. Foi um período, porque eu sabia que Deus tinha um chamado, e Ele tem um chamado na minha vida, na Sim. palavra, E como no prega, louvor, gente? e assim, E como louva? eu sempre me disponibilizei para Deus, para Ele fazer o Sim. que Ele quisesse Verdade. comigo, né? Mas no período da pandemia vieram muitos projetos. E a gente ficou ali, né, isolado, Isso. todo mundo. Então, teve um período que eu passei 3 meses em vigília. Todo dia eu passava a noite orando. E foi o período que o Senhor falou assim, vai anotando. Vai Sim. anotando, pega um caderno, uma caneta e anota o que eu vou compartilhar com você. Gente, eu acreditei. Eu falo para você, olha, se você tem projeto e sonhos de Deus no seu coração, coloca no papel, porque no momento certo vai acontecer. Deus vai criar situações para você ser abençoada. Isso. E aí eu me lembro que eu comecei a anotar. Eu anotei os improváveis, mas resistentes. Isso. Eu anotei os raízes. Raízes. Aí eu fui anotando tantos outros projetos e teve um que eu deixei em branco. Eu Sim. só botei delas. Aham. Só que não vinha na minha mente o que poderia Certo. ser. E nem imaginava que Deus poderia me levar para um lado de mentorias e ajudar outras mulheres. Mas assim, o Divã é um presente de Deus. Confesso para você que eu pensava que só ficaria em mentorias online, mas Certo. Divã Delas tem mentoria presencial. É isso. E agora, o podcast. O podcast. Né? Que na E realidade como foi o é um primeiro encontro? podcast. Fala aí É um podcast? É o quê? É um pouquinho de quê? de entrevistas, De podcast. entrevista, tá? É um programa de entrevista. Eu tô aqui Sim. e a gente está gravando e eu tenho que perguntar aqui o pessoal. É um programa de entrevista, a qual nós vamos receber várias pessoas, né? Tanto profissionais Sim. como servos de Deus que vão estar aqui, nesse divã, aqui, É isso. a qual eu vou poder perguntar o que eu quiser. Olha lá, o que eu quiser, entendeu? E como? Para a gente se informar. Eu acho que o povo de Deus precisa de informação, de atualização. Enquanto estivermos aqui na Terra, precisamos ser instrumentos de Deus, né? E esse é o meu objetivo. Divã é isso, é trazer isso. Não só um entretenimento, né? Mas principalmente informação, atualização, direcionamento. Né? Aqui vai passar no Divã psicólogos, psicanalistas, advogados, tantos outros profissionais que vai falar sobre coisas importantes em que muitas vezes a igreja ainda tem aquele tabu de falar. Verdade. Mas são pessoas preparadas que vão estar aqui junto comigo para poder falar o que precisa. Que lindo! E que sonho de Deus para sua vida, né? É verdade. Ele trazer, não é mais um sonho, porque agora se tornou realidade. E é verdade. Eu costumo dizer que Deus, ele coloca você perto de pessoas que não só vai dar vida ao projeto, mas vai sonhar junto com você. E eu louvo a Deus pelas pessoas que ele tem colocado no meu caminho, porque até então o Divã delas, porque antes era o Divã Delas,
da Deb, começou de Wanda Deb. Sim. Eu preciso Falar. mencionar isso, né? Quando eu vim com a proposta de mentoria só online, Deus usou 2 pessoas para mim, para dar, para me ajudar a colocar Sim. em prática. Até então a gente tem medo do novo. É A gente tem medo. verdade. Será que as pessoas vão aceitar? Uhum. Será que elas vão Sim. abraçar o projeto? E essas 2 pessoas, 2 amigas queridas, né, falou: não, vamos embora, pastora. Esse é seu Isso. momento, essa é a sua hora. E eu falava: eu tô com medo, vai com medo mesmo, mas a senhora vai. E fez o primeiro encontro, que foi em 2023. Isso. Depois vieram mais Os outros outros encontros. E por último agora, que foi na Cafeteria Colombo, há pouco tempo. E assim, foi surpresa para mim. E para mim só iria ficar nisso. Aham. Mentoria online ou mentoria presencial. Aí Deus faz o quê? Eu chego para o Arlon e para a Rafa, que são Isso. da Eliar Mídia, né? Uhum. E falei do projeto. Pastora, vamos embora. É isso. Falei, será que eu consigo? Será? Pastora, Vai. já consegui, vamos Vai embora. fazer que nem Aí a Rafa, vambora, pastora, é só a senhora ver aí, Sim. vamos organizar tudinho. Aí o Arlon, a última vez que eu tive com o Arlon, lá na Cafeteria Colombo. Pastora, vambora Ali na começar. Vamos produzir. Essa é a frase que o Arlon mais, né, fala Utiliza. comigo e utiliza e Sim. marcou. Vamos produzir. É verdade. É como se ele falasse assim, chegou a hora. Isso. Não tem como a senhora fugir. Vamos tirar do papel e colocar avante. E ali na icônica Cafeteria Colombo nasceu esse lado, esse viés de E produzir entrevistas. E me assustei, porque até então Sim. eu imaginava que seria um podcast apenas. Ele falou, Uhum. pastora, eu estou fazendo uma estrutura, tipo um talk show, Isso. um programa de entrevista. Eu falei, Arlon, pelo amor de Deus. É Não, isso. pastora, vamos embora. Né? E fazem com lindo ver excelência. isso. Então, assim, Deus coloca pessoas para sonhar contigo e para te dar força, para tirar o projeto do papel. Eu sou Certo. muito grata a Deus pela vida dos meus amigos, Arlon e Rafa da Eliar Mídias. Maravilhosos, né? Aham. Existe, porque eu sei que existem desafios, né? E para algum projeto nascer, algo ou alguma mulher interna sua precisou morrer? Sim, com certeza. A medrosa. Vou te falar que ela se apresenta Ela todas as... todo dia eu vejo a medrosinha. Todos os dias. E quando eu estou diante Mas dessa... eu também vejo. Não é? Eu acho que todo ser humano, toda isso mulher, aí. né? Quando você está diante de uma porta que você entende que é de Deus, Sim. que é o teu momento, né? Eu vejo a medrosinha e vejo Isso, a outra, sua versão mais forte, né? Ela simplesmente aparece ali, aí Uhum. você tem que decidir se você olha para ela Isso. e fica com medo, ou se você olha para ela e fala, vou com medo mesmo. É isso aí. Mas vou porque aquele que confiou o projeto, ele é fiel e ele simplesmente te preparou, te capacitou, te deu estrutura para estar nesse tempo. Existe aí essa luta, né? Qual foi a maior luta interna que as pessoas não imaginam que você viveu, que as pessoas não imaginam quando olham para você? Na realidade, Marcinha, pastora Márcia, doutora Márcia. É isso. Olha, a dor interna ou a luta interna? É a luta interna que Aham. ninguém imagina que você viveu. Ó, eu tive que superar uma dor muito grande em 2018, que Sim. foi a minha separação, né? Uhum. Eu fui criada, como eu te falei, dentro da igreja, então eu sabia que casamento é até a eternidade. Isso. Mas comigo não funcionou. Não funcionou pelo fato de o casamento tem que ser com 2, não basta ser um, né? E eu me vi dentro de um casamento, depois de 1 ano, eu casada sozinha. E aí eu tive que superar todos os dias. Eu fiquei casada por 8 anos. E detalhe, fiquei casada mesmo sabendo que meu casamento o outro não queria. Eu tinha aquele medo, né? O que as pessoas vão pensar quando eu estiver separada? O que as pessoas vão pensar se eu me divorciar? Então, eu segurei por 8 anos um casamento. E quando eu falo que eu segurei, eu estou falando que eu tentei de tudo.
oração, campanha, várias coisas para que ele soubesse que eu queria continuar casada. Sim. Só que eu não posso mandar em ninguém, eu não posso mandar no sentimento das pessoas, e principalmente no caráter da pessoa. Sim. Então, assim, nesse 2018, eu tive que lutar contra essa dor, tive que me superar, eu ainda com uma criança pequena. Quando a minha filha tinha 6 meses de idade, ele decidiu ir embora, né? E eu não pude segurar. Não pude segurar, porque é uma questão que ele queria. Certo. E uma das coisas que ele falava, eu não nasci para estar casado. E eu falei assim, poxa, depois de tantos anos, você vem me dizer que não nasceu para estar casado. Isso. Mas a gente tinha uma filha, temos uma filha, e ali eu me vi dentro de uma dor muito terrível. Eu achei que eu não ia superá-la, pelo fato de que eu amava na época, eu idealizei todo um casamento estruturado, e só que eu descobri que quando ele foi, aí ele voltou, eu perdoei, tá, gente? Tentei mais uma vez. E quando ele voltou, eu descobri que ele estava noivo com uma outra pessoa. Então, ali eu vi que era uma questão de caráter, já não tinha a ver comigo, né? O caráter dele. Hoje a gente se dá super bem pela minha filha, né? Houve um perdão da parte dele, mas assim, tive que me superar. E tem muitas mulheres que sofrem com o divórcio, porque a maioria delas, e eu falo por mim, a gente sonha em manter um casamento até a eternidade, mas não deu certo para mim. E eu imagino o quanto isso foi difícil. Muito. E eu queria te perguntar se você teve alguma rede de apoio, pessoas que te ajudaram nessa fase. Sim, com certeza. Minha família me ajudou. Minha mana, a pastora Ana Paula, eu falo que foi assim importantíssimo para mim. Amigos, né? Deus dá amigos pra gente. Então, eu me lembro que eu falei com a minha mãe, até então a minha família não sabia que durante 8 anos eu tentava segurar um casamento, né? Para eles estavam tudo bem, eles não faziam ideia, até que eu cheguei para minha mãe e falei o quanto eu estava infeliz pelo fato de não ser correspondida, o amor, a atenção, o cuidado não ser correspondido. Então, minha mãe falou, filha, o que você decidir? E eu falei, mãe, porque quando há traição, aí a Bíblia te dá respaldo, né? Para o divórcio. Então, eu tive que encarar o divórcio, mesmo não querendo, mesmo amando, mas foi necessário eu passar por esse processo, porque daí Deus virou uma chave na minha vida. Então, na sua mentoria, no Divã Delas, você ensina mulheres a se levantarem. Mas houve na sua vida algum momento em que você mesma não conseguiu ficar de pé? Por acaso foi nesse momento de traição? Conte pra gente. Sim, eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, mas eu me lembro, inclusive eu coloquei isso num livro, Improváveis Mas Resistentes, se eu não me engano, volume 1. Eu cito a experiência que eu tive com Deus quando eu estava muito mal pela partida dele, que ele tinha saído de casa. E aí eu me lembro que eu olhei para minha filha que estava sobre a cama, ela dormia, e eu aproveitei para gritar. Eu botei o travesseiro na minha boca, comecei a gritar e a chorar, e eu falava para Deus, eu não vou conseguir vencer toda essa dor, eu não vou conseguir vencer todo esse processo. E como é que eu vou fazer? E aí o Senhor, de repente, Marcinha, isso é para os espirituais. Eu vi quando o meu quarto houve um clarão muito grande. E aí eu ouvi a voz do Senhor. Naquele momento o Senhor falou assim, filha, eu posso curar a tua dor. E eu falei, então me cura, porque eu não sei como superar tudo isso. Para mim acabou, eu falava para Deus, e o Senhor falou assim, filha, essa dor ou te paralisa ou te faz voar. O que você quer? Eu ouvia nitidamente a voz de Deus. E eu chorando ali, gritando, eu falei, Senhor, eu queria voar, mas eu não sei como voar, e eu não consigo voar. Aí, de repente, Márcia, ele tocou na minha mente. E ele falava assim, hoje você está habilitada a voar. Então, assim, foi algo tremendo, porque eu desci ali em oração, chorando, em prantos, gritando ali por causa daquela dor, porque a dor que consome, que fica dentro da alma, você quer se livrar dela a todo instante, né? E você
tem que clamar ali. E foi o que eu fiz. Eu clamei, Deus me ajuda, arranca isso de mim. Foi quando eu tive essa experiência. Ele, filha, essa dor ou te paralisa ou te faz voar. Eu falei, então eu quero voar. E eu senti quando veio a mão dele sobre a minha mente. E ele falou assim, você já está habilitada a voar. E eu despertei. Quando eu despertei, eu já estava um outro dia, tá? Eu já não estava mais com aquela dor absurda. E eu falava para mim, Débora, você precisa agora se equilibrar. Se equilibra por causa dela. Se equilibra por causa de você. Então foi aí que Deus começou a trabalhar e muita coisa acontecer. Muita coisa acontecer. Mas nesse momento você chegou a questionar o seu chamado e o seu propósito? Sim, porque a gente sabe que ainda existe um preconceito sobre pessoas divorciadas, né? Eu até, quando eu penso nesse assunto, eu já começo a dizer aqui, a mulher divorciada, aquela que se divorcia e que tem a perspectiva de um casamento, porque eu continuo crendo, tá, crente? Eu continuo acreditando na família, no casamento, né? Eu jamais falei para alguém, ó, casamento é ruim. Ninguém nunca ouviu isso da minha boca, porque não é. Foi algo que o Senhor estabeleceu para um homem, né? Então é prazeroso. Mas a mulher que se divorcia, ela precisa ser ouvida, porque a maioria das pessoas ouve o lado do homem, né? A sociedade sempre pensa, a mulher não foi boa, a mulher não foi sábia, a mulher não soube levar o casamento, a mulher não soube nada. Então a culpa vem toda sobre a mulher. E ó, essa pergunta foi tão maravilhosa que eu quero dizer, a mulher que foi divorciada, que sonha com casamento, sonhou, ela precisa ser ouvida, porque a maioria delas não quiseram isso. Mas elas tiveram que optar sobre o quê? Ou eu vou ser infeliz dentro de um casamento, ou eu permito liberar a minha vida, deixar a minha vida no controle de Deus para que Ele faça o que Ele quiser. E é o que eu fiz, Márcia. A maioria das pessoas, das mulheres que chegam para mim, que estão nesse processo de divórcio, o que eu aconselho, não procure ninguém nesse momento. Você não está com o momento de ter outra pessoa, você precisa ser curada, precisa ter o processo da cura. E eu me permiti, eu falava, Espírito Santo, eu não quero ninguém. Eu precisava ser curada dessa dor, né? Que a gente sabe que é um processo doloroso e não é da noite pro dia. Você não pode chegar, eu tô livre da dor. Não existe isso. Que imaginam que é assim, né? E eu coloquei assim, não, eu não quero ninguém. Não quero. E eu cheguei a falar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Eu quero que o Senhor me trate. Eu quero que o Senhor cicatrize essa ferida, né? Eu quero que o Senhor faça agora o que o Senhor quiser. E eu cheguei para Deus e eu falei assim, ó, a chave do meu coração, o controle da minha vida, agora está nas tuas mãos. Tu és o meu pai, tu és o meu marido, o meu provedor, tu és o meu tudo. Então faz o que o Senhor quiser. Então, Márcia, hoje eu estou aqui sendo entrevistada por você, aqui nesse programa de Vandelas, é porque o controle está na mão dele. E eu só obedeço. Dessas cicatrizes, existe alguma que ainda dói? Sim. Nós precisamos entender que todo ser humano, ele desenvolve 5 tipos de feridas emocionais. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. E nós precisamos entender que antes de qualquer título, nós somos humanos, né? Então, tem feridas que você equilibra, tem feridas que são mais intensas dentro de você. E uma das cicatrizes que sempre vem os gatilhos é a rejeição. Querendo ou não, né? O divórcio, o processo do divórcio é uma rejeição, né? Então, assim, vem alguns gatilhos, eu olho para a cicatriz, ei, Débora, você tem essa cicatriz dessa dor, mas isso daí não te paralisou. Lembra que Deus falou que você podia voar? Então você voa. Então, eu sinto aquilo dali, eu olho para a cicatriz, eu falo, eu superei. Então, se eu superei, vou continuar voando. Vambora, isso não vai me parar. Então, é a rejeição. Né? Se precisar, a sim, gente bate a asa para dar pressão. É isso. Né? Então, observando toda essa história, em que momento você percebeu que a sua dor virou missão? Na pandemia.
Pandemia, eu acho que começou Fala, 2000, então. 2019, 2020, Sim, por aí, isso. 2020, né? Então, assim, o divórcio aconteceu em 2018, eu estava Isso. super abalada, muito mal, aí veio a pandemia. Quando chegou na pandemia, o Senhor, nessas noites que eu ficava buscando ao Senhor, o Senhor compartilhando comigo o que Ele queria, Ele falou assim, abre a live. Eu falei, não sei nem o que é isso, vai para o Instagram, prega a palavra. E foi um período que todo mundo veio, né? Na pandemia. Tava todo mundo, né? E aí eu obedeci ao Senhor, Sim. comecei a ir para as lives e aí eu comecei a falar sobre a dor da separação, a dor da rejeição e comecei a falar. Foi juntando mulheres. Uau. E as mulheres me procuraram no Instagram e, pastora, eu preciso disso. Pastora, me aconselha sobre isso. E eu falava assim, Deus, como o Senhor é tremendo. Porque da minha dor... O Senhor está criando uma situação maravilhosa para que outras pessoas sejam abençoadas. E aí eu não pensei duas vezes, eu falei, vou mergulhar nisso. O Senhor quer e eu vou obedecer. E aí começou as lives da Menina dos Olhos de Deus, que criei um grupo na época e vieram mulheres de tudo quanto é lugar. E o Senhor, assim, foi um período que o Senhor fez da minha dor um motivo para curar outras mulheres. Então foi muito importante, foi muito especial. Quando você olha para uma mulher ferida no divã delas, nas mentorias, nas suas sessões de terapia, o que você enxerga que elas não conseguem ver nelas mesmas? A potência que elas têm, Sim. sabe? Eu não tive isso, de alguém olhar para mim e falar assim, Débora, você tem uma potência, você é chamada pelo Senhor. Eu não tive isso, eu tive que aprender com Deus. Né? O próprio Espírito falava assim para mim, olha, essa área aí eu vou aproveitar, essa área aí eu vou te usar, mas essa daqui tu deixa, sabe? E eu precisei entender e ter o discernimento do Espírito para isso. Mas quando veio uma mulher ferida para mim, eu consigo enxergar a potência que ela não enxerga, porque a dor não deixa a gente enxergar. A dor, porque com a dor vem as limitações, com a dor vem os bloqueios. Quando aquela mulher vem para mim, para conversar comigo, cheia de problemas, eu já sei que ela está totalmente bloqueada. Então, o Espírito me desbloqueou para que hoje eu pudesse ajudar outras mulheres a se desbloquearem. Então, eu enxergo primeiro a potência delas, e isso está nos olhos de cada uma. Eu consigo ver pelo Espírito, né? Eu falo para você, o Espírito Santo é o maior psicólogo, é o maior psicanalista de todos os tempos, e todas as vezes que eu vou receber alguém, atender alguém no consultório ou atender na mentoria, eu falo, Espírito Santo, vem comigo, toma minha mente, tu é maior do que a ciência, tu é maior do que tudo, então me direciona, e acredite, as pessoas ou não, Ele direciona, Ele fala, o problema tá bem aí, filha, e aí você vai e ajuda mulheres, mas a maioria delas não sabe a potência que elas têm. Verdade. E assim, observando as mulheres que estão ao seu redor, o que você acha que mais bloqueiam elas emocionalmente hoje? Com certeza a comparação. E isso vem lá da infância, né? Sim. Quando a gente escuta, porque a filha da fulana é melhor, a filha da ciclana é melhor, não é isso? Porque, tu viu, a tua prima fez isso, ou a vizinha fez isso. Aí começa, sem perceber, começa ali a comparação. E aí a gente, ao longo do tempo, vai se comparando mais ainda. Aí compara roupa, cabelo, corpo, porque ela é mais bonita, né? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém, cada um tem as suas características, tem a sua identidade, e o Senhor escolheu cada uma, o Senhor separou, colocou algo especial em cada uma. Então nós precisamos entender que você não precisa se comparar, você é bonita do jeito que você é. Eu costumo dizer nas pregações, gente, tem gente que não nos aceita, mas eu me aceito, baixinha, gordinha, com textão, sem problema nenhum, mas foi assim que Deus me...
Gente, essa sou eu. Então, quem me vê pregar, às vezes a gente prega sobre identidade, eu preciso assumir a identidade Sim. que Deus me deu. E eu preciso me aceitar, porque tem gente que está tão bloqueada na sua identidade e que ela esquece de Isso. se aceitar. Ela quer ser aceita por todo mundo, mas ela mesma não se aceita. Então, eu me aceito. 1,54 m, 1,54 m que eu tenho. Sabe? Baixinha, eu Sim. sou baixinha mesmo. Minha filha que fala, mãe, eu tô passando você. E eu Aham. falo, minha filha, eu tenho que usar sapato alto para mim Ah, aparecer um pouquinho sim. alto. Mas essa sou eu e tenho uma identidade firmada em Deus. Isso. Doutora Débora, qual a mentira que mais tem aprisionado as mulheres que estão aí te assistindo hoje, que você tem observado dessas mulheres que chegam até você? A maioria delas, vamos botar assim, de 10, Sim. 9, fala assim, eu não consigo, É, sabe? E a gente sabe que é um padrão, né? sim. É um Eu não comportamento. posso, não Eu não consigo. consigo, eu não posso, eu não sou capaz, Sim, né? E isso foi cultivado lá na infância, isso. né? Feridas, Uhum. né, ao longo dos anos, e que ela acreditou É nessa isso. verdade, crenças limitantes, né? Acabou Verdade. acreditando nisso e ela vive em torno Sim. disso. E às vezes elas se tornam leais ao que os pais falaram delas, ou os cuidadores falaram delas. Sim, Elas precisam responder às profecias que você será assim. exatamente. É uma E lealdade a a isso? lealdade às profecias e às expectativas, porque Sim, elas vivem em torno da expectativa dos dos pais. pais, sim. Então, assim, se eu não for tal coisa, se eu não fizer tal coisa, meu pai e minha mãe não vai gostar mais de mim, não vai me Isso. enxergar. Então, ela acaba E naquele comportamento, se fechando, se bloqueando e achando que realmente não é capaz. Mas você é capaz, está entendendo, bonita? Você é capaz, você pode, porque o Senhor nos dá acesso, é né? O Senhor, verdade. a gente vai se estruturando, a nossa mente vai abrindo Sim. e como diz a Bíblia, você precisa permitir que o Espírito de Deus transforme a tua mente, para que você conheça qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e você viva o teu propósito. Porque você nasceu com um É propósito isso. e veio essa terra para Sim. um propósito. E você precisa desenvolver esse propósito. Você está me É entendendo? isso. Minha amiga, o que você acredita que Deus está tentando restaurar na identidade feminina desta geração? Eu acredito que é o valor, Sim. né? Ela se conhecer, se Uhum. aceitar, entender que Deus a escolheu, Isso, né? Que Deus não erra nunca, que isso. Deus não investe, como a gente sempre Uhum. fala em projeto falido, que ela é o maior projeto de Deus. E ela precisa entender que Jesus jamais iria morrer numa cruz por qualquer coisa. Então, nós não somos qualquer coisa. Temos um valor imenso para Deus. Nos conte um pouco sobre o projeto Improváveis Mais Resistente. É outro projeto que é um presente de Deus na minha Sim, vida. E é um projeto que eu pensei que só ficaria em cultos, isso. né? Na realidade, o sentido do projeto é que há a possibilidade de Uhum. várias lideranças andarem juntos sem competir, Isso. com um único objetivo: Jesus ser glorificado e mulheres e vidas serem alcançadas. Quando eu falo serem alcançadas, é que a gente tem o hábito de ver o projeto de outros, né? E a gente sempre escuta de mulheres, porque é o projeto de fulana, é mais bonito o projeto de ciclana. E aí começa aquela questão da comparação, né? Quando o Senhor me deu Improváveis Mas Resistentes, o Senhor falou assim, o objetivo é que isso caia por terra, Sim, né? Toda essa rivalidade, essa isso. competição, até porque nós somos cristãs, né? Verdade. E eu posso ser suporte para Uhum. outro ministério, Sim, para outro projeto. Por que não? Por que eu tenho que ter sempre essa rivalidade? Então o Espírito começou a trabalhar dentro de mim falando sobre isso. E na realidade, as Improváveis
Improváveis, mas Resistente, quando saiu esse nome, teve muita gente que falou, poxa, essa palavra tão negativa, improvável, Sim. mas eu comecei a pensar, na realidade, todos nós somos improváveis. Até que o Senhor entre na nossa vida, Você abre na Bíblia um monte de um monte de improváveis. improváveis. Quem diria que Davi, Sim, né? Um menino iria se tornar rei, verdade. iria se tornar um homem tão destacado na Bíblia. É um improvável. Isso. Era um É um improvável. improvável. Vivia no campo, né? Aham. Quem diria, né? Moisés, quem diria tantos outros homens e mulheres de Deus, Maria, oh, salve, mulher agraciada, Sim, né? Ali em Nazaré verdade. foi visitada pelo próprio anjo Gabriel, que traz uma notícia que ela iria gerar o Salvador do Do mundo. mundo. Maria era uma mulher improvável. Então, Maravilhosa. eu olho para improvável, mas resistente. Sim. Eu entendo que as pessoas podem me olhar com um olhar negativo, Sim. com um olhar de desvalor, com um olhar que achando que não há capacidade, mas quando olhar bem, né, para um Isso. improvável, vai Uhum. descobrir que ele anda com Deus, que É. a força dele está pautada no Senhor, que ele é dependente do Senhor. E, minha amiga, todas as vezes que vem cenários ou situações que fazem lembrar que ele é um improvável, eu acredito, tá? Ao mesmo tempo, vem o Senhor dando estrutura e dando uma nova resistência. Isso. Então, assim, o improvável, mas resistente, ele faz a pessoa se conscientizar da dependência de Certo. Deus, mas também leva essa pessoa a entender que é o Senhor que faz. Isso. Então, assim, improvável, mas resistente, pensei que era só um culto, um Uhum. encontro com mulheres, uma conferência, mas virou já livro. Isso. Temos 2 volumes, né? Improváveis, mas Resistente, volume 1, volume 2. Verdade. Temos o podcast. Sim. E nós não paramos, porque vem muitas coisas aí da parte de Deus dentro das improváveis. Verdade. Agora o retiro, conferência, e às vezes é aqui no Rio, é em São Paulo. Então, improváveis, mas resistentes, eu sou uma improvável. Olhe bem para mim, eu sou uma mulher improvável, mas o Senhor tem nos dado resistência, porque eu tenho dependido dele e ele tem sido glorificado. O que torna pastora, doutora Débora, uma mulher resistente sem endurecer o coração? Eu posso afirmar que é a dependência Sim. de Deus, né? Porque nós não conseguimos fazer nada. A Bíblia fala que tudo é para Ele, tudo é por Ele, Sim. né? Todas as coisas são por Ele. Então, quando você entende a sua dependência, não do homem, mas de Deus, e você se entrega a essa dependência, né? Isso. E eu abro aqui um parêntese para dizer o seguinte, ter Deus como de verdade um amigo, um pai, né? O que diz a Bíblia? Não vos chamamos mais de servos, mas chamamos de amigo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, Sim. mas o amigo, ele vai Isso. compartilhar o que o pai tem. Verdade. Então, todos os dias eu falo, Senhor, me ajuda a ser dependente de Ti, Sim. eu quero ser sua amiga, eu não quero ser mais uma na multidão, Certo. eu não quero ser alguém que se destaca sem a Tua presença, eu quero me esconder para que o Senhor apareça. Então, essa é a minha oração todos os dias. Então, o segredo é dependência ao Senhor. Existe alguma história de transformação dentro desse projeto que fez você chorar Sim. sozinha? Conte pra gente. Sim, na realidade, o improvável, mas resistente, até ele se estabelecer, eu passei por vários processos. Vários processos com pessoas dentro do projeto, pessoas saindo, e eu tive que aprender a liberar, tive que aprender a entender o tempo, né? E sem deixar que contaminasse o meu coração, mas Deus começou a me levar para o lado dos testemunhos. Enquanto eu passava pelo projeto de deixar ir, de aceitar o que Deus queria e liberar o que tinha que liberar, o Senhor me envolvia com os testemunhos, porque chegava testemunhos dos livros, né? E um dos testemunhos me marcou muito quando uma mulher manda uma mensagem no meu message e ela fala que a irmã dela, né,
recebeu um livro, ela comprou um livro das Isso. Improváveis Mas Resistentes, volume 1, e ela leu todo o livro. E aí ela falou assim, eu quero compartilhar com você o que minha irmã escreveu. E ela botou assim, pastora Débora, eu sou uma detenta, eu tô dentro dessa cadeia e eu vou ter que cumprir pena por 10 anos. Sim. Mas eu quero te dizer que depois desse livro, eu acredito que Deus pode levantar quem não é. Quem não é isso. capaz. Deus Coisa pode levantar linda. uma improvável. Verdade. E dar a ela resistência. Eu quero te Sim, afirmar, que pastora, lindo, que eu aceitei maravilhoso. Jesus como meu único e suficiente Salvador. Hoje eu acredito que eu sou uma mulher improvável, mas Ele está me dando resistência aqui dentro. E um dia eu vou sair e eu vou contar esse meu testemunho. Marcinha, quando eu li aquilo, eu desabava, eu chorava Sim. muito, eu falei, Deus, muito obrigada, porque no meio de um processo veio um Senhor trazendo testemunho para mim de que não sou eu. Eu não sou dona de nada, eu não sou dona de projeto nenhum. Ele é o dono. A gente simplesmente agarra e fala, Senhor, eu obedeço. E quantas vezes o Senhor fala assim, você não precisa de muito, só precisa da tua obediência. Porque eu que crio o cenário, eu que faço. E eu falo para você, você que tem projeto, você que tem sonhos, você que tem projetos aí no papel, começa a tirar ele do papel. Sabe por quê? Porque o cenário e pessoas e conexões é Ele que faz. Você só precisa obedecer. Quando você decidir no seu coração se posicionar com obediência, então o céu se encarrega de trazer o que você precisa. Quer ver prova disso? Estou bem aqui, ó, nos estúdios da Eliar Mídia, no divã. Isso é projeto que saiu do papel. A Débora merecedora não é ele, sempre será ele na nossa vida. É por causa dele. E fale um pouco sobre ser mãe para você. É maravilhoso. É fale um pouco desse magnífico. seu afeto. Na realidade, com a Ana Beatriz, a Ana linda, Beatriz que a é um gente sonho ama. realizado Sim. que eu tinha desde a minha adolescência. Olha, eu desde a minha adolescência, por isso que eu falo, a gente foi preparada dentro da igreja para casar direitinho, ter tudo direitinho, e eu já sonhava com a minha filha, e eu falava para Deus, no dia que o Senhor me der um casamento, eu quero ter uma filha, e ela vai se chamar Ana Beatriz, Ana Graça, Beatriz é aquela que traz felicidade, e assim, a Ana para vir ao mundo foi um mistério de Deus, porque eu não podia gerar. Eu tenho hipotiroidismo. E o hipotiroidismo é aquele que você não tem hormônio suficiente para segurar uma criança, né? E quando eu soube desse diagnóstico, eu estava com 1 ano casada. E ali eu fiquei muito mal, porque eu falei assim, meu sonho de ser mãe cai por terra aqui agora. Já pensou? A médica falou assim para mim, Débora, Que esquece. sufoco. Esquece, porque você não pode ter filhos, você não tem hormônio suficiente para isso. E eu cheguei em casa, eu cheguei arrasada. Eu dobrei meu joelho, porque quando a gente tem um diagnóstico na terra, você vai lá pro joelho, que o céu começa a movimentar e a mudar tudo. E aí o que aconteceu assim? Ali me apresentei diante do Senhor, e o Senhor, ao seu tempo, gerou a Ana Beatriz, que foi assim um milagre de Deus na minha vida, e eu tenho prazer, eu tenho alegria, é muito bom ser mãe, eu amo minha filha, todas as vezes que minha filha acorda e todas as vezes que minha filha vai dormir, eu agradeço, porque eu falo assim, Deus, muito obrigada, porque eu vejo a sua bondade sobre mim. A Ana Beatriz é a resposta da minha oração, é a tua misericórdia, a tua bondade. Eu costumo dizer para ela, olha, Deus escolheu um anjo mais bonitinho, de cabelinho enrolado, e falou assim, é você que vai ser quando fala da Ana, olha o brilho! É você que será a filha da Débora. Então, assim, é muito bom, é maravilhoso, eu amo ser mãe. E qual legado você pretende deixar para Ana Beatriz, além das palavras? Que ela tenha o mesmo compromisso que eu tenho com Deus, que ela ame o Senhor como eu amo, que ela ame servi-lo. Eu tenho esse legado da minha mãe, principalmente, né? Minha mãe
ela, graças a Deus, ainda Sim. faz a obra do Senhor, mas a minha mãe que me ensinou a amar Jesus Cristo desde pequena, né? Isso. E me ensinou sobre a gente buscar ao Senhor. Quero até deixar um beijo para minha mãe. Mãe, beijo para a senhora e para o meu pai. Então, assim, minha mãe nos ensinou muito bem Sim. sobre essa questão de amar e se comprometer. E quantas vezes minha mãe falava, colocava a gente de joelho, vamos fazer culto doméstico, né? Eu fui criada dentro da igreja e quando chegava em casa era culto doméstico. E ai da gente se não participasse, É verdade. tá? Ai da gente Uhum. se não participasse. Minha irmã no violão e a gente tinha que falar o versículo bíblico Sim. e ainda orar, cantar hino da harpa. Eu fui criada dentro desse ambiente. Então, Certo. a minha mãe me ensinou a amar Jesus Cristo, Uhum. né? A servi-lo com verdade, a ser Isso. obediente. Então, isso eu quero deixar para a Bia. Ai, que bom, viu? Para a Bia e para esta geração. Essa geração. Qual a maior luta para conciliar família e chamado? Isso é possível, minha amiga? É possível. Com a ajuda do Espírito Santo, tudo é possível. Sim. Eu sempre falo, Verdade. poxa, Jesus, às vezes quando a gente está muito atarefada, né? Aham. Senhor, bem que podia ter 26 horas. Mas Seria às 26 horas também seria tomado. Mas eu acredito quando você estabelece as prioridades, né? Sim. Quando vem as prioridades ali, você consegue conciliar todas as coisas. E com a ajuda de Deus, a gente É isso consegue. aí. E o que você nunca negocia dentro da sua casa, mesmo diante de uma agenda cheia? Estar com a família. Eu sempre Sim. tenho tempo para minha filha, eu tenho tempo para minha tia. Quando os meus pais estão no Rio, sempre a gente tem um momento de estar Uhum. junto, de estar almoçando juntos, né? Então, assim, tem que ter esse tempo e, assim, não dá para Não dá negociar. para negociar, Porque a né? família é a base, né? É verdade. Eu agradeço a Deus pela vida da minha família, dos meus pais, meu pai que é um milagre na mão do Senhor, Maravilha, né? nossa família passou um período Ver o bem cuidado de difícil, Deus, né? E hoje eu vejo o cuidado de Deus na vida do meu Sim, pai, sim. né? Hoje eles estão na Paraíba, estão curtindo o Olha momento deles, né? eles! Aí tá aqui meus irmãos e de vez em quando eu e Sim. meus irmãos a gente se une. Então, assim, é importante isso. Certo. O que você diria para hoje? O que você diria hoje para a mulher que você foi há 10 anos atrás? Eu acho que eu falaria duas coisas. Sim. E o que você falaria? Conte-nos. Você conseguiu! Uhul! Conseguiu. E você pode ir mais longe. Com E Jesus você pode. sim. Qual foi a oração que Deus respondeu de uma forma completamente diferente do que você esperava? Isso aqui. Aham. É Podcast das Improváveis, esse Verdade. programa de entrevista de Vandelas, os Sim. projetos que vem. Por quê, Márcia? Eu sempre cantei, né? Isso. Desde pequenininha cantei. Então eu cantava para Deus. Canto ainda, melhor dizendo. Mas eu sempre falava assim, Senhor, tá bom. Sim. Tá bom isso para mim, Uhum. né? Eu estando te adorando, louvando o teu nome, para mim é o suficiente. Sim. Mas quando a gente começou, Ele aí foi começa a além. pregar, aí foi além, aí Deus começou a ampliar Sim. o que Ele tinha sobre a sua vida, porque a gente não descobre o propósito de Deus da noite para o dia. Não. É aos poucos, é no teu andar diário com Ele, é verdade. num relacionamento É com Deus. verdade. Então, nesse relacionamento aí, comecei a pregar e ir para outros lugares pregar, e aí Sim. começou a Aí cantar foi e pregar. desembrulhando outras coisas junto E com... na outra igreja que eu fazia parte, aí Uhum. chegou e falou assim, olha, Deus, a liderança, você será levantada pastora. Eu falei, quem, eu? E eu lutei, relutei, tudo que eu podia. Deus, não quero, não quero, pastor paga preço. E aí, quando eu vi, eu não pude dizer não para o Senhor. Hoje eu pastoreio, né, na IENAC, Ministério Raízes e Anchieta. Pastoreio, e para mim, assim, uns desafios, é uma vida de renúncia, mas também eu amo as ovelhas que o Senhor tem colocado no nosso caminho para a gente cuidar. E eu não cuido sozinha, né? Eu tenho 6 pastores do meu lado que trabalham junto comigo e eu honro e louvo a Deus pela vida deles, né? Eu enxergo a potência de cada um deles,
porque eu tenho certeza que não é sobre a gente, é sobre o Senhor. Não. Então, ali tenho 6 pastores do meu lado que trabalham comigo, e é isso. É isso. A gente não espera. Então, é isso, estar aqui é algo que Foi eu nunca Foi imaginei. um desembrulhar, né? Não Um desvelar, né? Não estava no meu sonho, Deus. porque os meus sonhos eram totalmente outros. Sim. Eu queria ser militar, Aham, tá? É isso. Queria ser uma cardiologista, gente. E tô eu aqui, Verdade. fazendo a obra do Senhor, levando o ID dele de todas as formas, porque eu entendo que levar o ID de Deus, algumas pessoas serão levadas, né? Verdade. Outras O pessoas ID é ficarão importante. dentro das igrejas, outras pessoas estarão na É internet, isso aí. usarão a internet. Então, eu tô fazendo o ID Isso do aí, Senhor. acho que em várias áreas, né? Sim. Isso é muito importante. Se você hoje pudesse abraçar sua versão mais ferida, o que você diria para ela? Vai passar. É só um É momento. só um momento. Nada é eterno só Jesus Cristo, e é o que a gente vai viver com Ele lá, isso. né? Mas tudo aqui na terra passa, todo Passa. sofrimento passa, Verdade, né? verdade. Então eu falaria para Débora, a versão ferida, ei menina, para, isso vai passar, vai chegar do outro lado. Isso. E o que você deseja, que você ainda sonha viver, que ninguém sabe? Bom, mas sim, eu tenho vivido as promessas do Senhor. Tem promessas que Deus me fez ainda criança, Sim. que já estão acontecendo, outras que eu sei que ainda vai acontecer, mas assim, eu quero ter muita saúde para viver essas promessas e viver o que Ele tem para mim. Mas eu já pensei lá na frente, de repente, tem um espaço em que o divã delas poderia ser aberto ao público. Quem sabe? Ai, eu tô diante do Arlon aqui. O Arlon vai falar, vamos produzir. É isso. Eu já cheguei a pensar sobre isso, né? Quem sabe Deus, né? Na área do louvor, eu também, eu confesso para você que do louvor, da palavra, o meu ministério, eu peguei e dei o controle para Deus. Isso. Então, assim, o que acontecer será a vontade do Pai. Então, eu abri mão dos meus sonhos para viver o que Ele tem para mim. Agora, se eu pudesse ver algo aqui na Terra, é esse espaço, quem sabe, o divã Quem da sabe? Débora. Minha amiga, agora eu quero falar ao público. Ia ser maravilhoso, né? Qual parte sua, da sua história, você mais demorou a perdoar, minha amiga? Fale pra gente. Essa questão do divórcio, porque quando você separa, as pessoas não entendem, né? Só vê o lado do homem. E nunca vê o outro lado. É verdade. Né? Então a gente passa por muitos preconceitos e incrível quando você se depara com muitos preconceituosos. E aí, de tanto falar, você acaba se culpando. E quantas vezes eu falava assim, Débora, você foi culpada. Você poderia ter melhorado aqui. E a gente sabe que os dois poderiam melhorar. Você sabe que a culpa de um divórcio não recai sobre um, mas sobre os dois, né? Talvez os dois, um não queria, o outro tentou, mas tem a ver com os dois. E eu tive esse problema. De traição, como você falou. Eu sentia que eu era culpada. Aonde eu falhei, eu sempre falava assim, por que, Débora, você permitiu acontecer isso? Por que, Débora, você falhou? Mas, na realidade, eu não podia mandar no caráter dele. Não. Porque traição é questão de caráter. Verdade. Né? Então, hoje eu entendo, eu tive que fazer um processo de auto-perdão. Certo. Eu tinha que aprender a me perdoar. Porque a gente, quando está dentro da igreja, nós somos servos do Senhor, a primeira coisa que a gente ouve é, você não foi uma mulher sábia. É isso. Você não foi uma mulher que o Senhor escolheu, que, sabe, você falhou, é só a mulher, só a mulher. E eu tive que aprender a me perdoar e entender que a culpa não estava só em mim. A culpa era dos dois. Talvez pudesse ter, se um lado tivesse cedido para que o outro pudesse ser restaurado, para que eles pudessem ser restaurados. Mas Deus não podia fazer
Não é porque Sim. ele não tem poder, ele tem poder, mas um não queria. É. E Deus, ele A respeita. relação precisa Ele te ser dá os o dois, né? exatamente, ele te dá o livre-arbítrio. Isso. Então, eu queria, mas ele não. Eu Entendo. queria restauração, mas ele não. Então, eu tive que entender e passar por esse processo. Enquanto muitas pessoas né, estavam julgando, eu tinha que aprender a, Débora, você não é Não é. culpada. Você não é Isso. culpada do comportamento do outro. Você não é Isso. culpada das emoções do E outro. você precisava deixar ele ir. Tive que deixar ir. É. E foi algo doloroso, mas eu ali venci a minha culpa e aprendi Isso. a Como me perdoar. Joquebede, né? Botou no Exatamente. cestinho. Exatamente. Se volta para você é porque é de Deus. Se não volta, é porque Exatamente. também é de Isso aí, Deus. Já é isso aí. resposta, não é verdade? E hoje eu tô perdoada. Tanto me Isso. auto-perdoei, como tenho certeza. Minha amiga, me segura aqui. Ah, Como a gente é sonhadora, vamos lá, vamos imaginar o dia que você vai estar diante de Deus. O que você acha que você ouviria de Deus diante de toda a tua trajetória e de tudo o que você viveu? Hoje, a sua versão mais forte, não a medrosinha, mas a versão mais forte, a versão curada. O que ela acredita que vai ouvir de Deus? eu acredito e eu espero ouvir dele você foi uma adoradora. Você foi uma serva. Então, se eu estiver diante de Jesus e se ele não quiser nem falar isso, mas só me olhar aí pelo olhar dele, a Sim. gente... E eu iria, assim, é isso que eu espero que Sim. Jesus fale para mim. Você foi uma adoradora, foi uma serva na terra. Isso. E isso é o suficiente. É verdade. Minha amiga, o que você diria para essa mulher aí? Que está sem condição de continuar. Qual mensagem você deixaria para ela? Você é mais forte do que imagina. E você pode se levantar. Eu sempre falo, Márcia, que a escolha de viver o que Deus tem para a gente Sim. é nossa. Deus, ele apresenta, ele mostra, né, para a gente o que ele tem. Mas somos nós que decidimos se devemos abraçar ou não. Então, eu falo para você, é possível viver o que Deus tem sobre a sua vida quando você se levantar e começar a entender e a se posicionar nele. Não é no homem, é nele. É entender que o Senhor te fez para um propósito e você precisa viver esse propósito. Ah, mas ninguém vai acreditar, ninguém vai entender. Quem disse que as pessoas têm que entender? Quem disse que as pessoas têm que acreditar? Sim. Quem tem que acreditar é você. E quantas vezes eu tive que falar isso para mim, ei, Débora, ninguém vai bater no teu ombrinho e vai dizer o seguinte, vai que você é capaz. Não, você não vai ouvir isso, mas você precisa ser a sua motivação. É você que precisa acreditar que Deus te chamou. Então, assim, eu acredito, você pode acreditar, é só se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu propósito. Então, quando você der o controle na mão dele, você vai viver coisas extraordinárias que você até nunca sonhou, nunca pensou e sequer orou. Mas ele faz questão de fazer você viver. E o que significa para você, amiga, ver tudo isso acontecendo? Ver o divã delas se tornando um programa de entrevista, um talk show, é assim se fala, Arlon? Um talk show. O que significa isso tudo para você hoje? Presente do Senhor, Sim. presente. Né? Na realidade, o Senhor tem me inserido na área da psicanálise e psicologia, em nome de Jesus. Isso! E eu tenho vivido experiências extraordinárias que, através dessa dor que eu superei, né, o Senhor começou a trabalhar em mim nessa questão das emoções. Eu comecei fazendo uma aula de floral e desse floral veio a psicanálise. Com a psicanálise eu comecei a entender toda a minha dor. Sim. Porque, Márcia, eu preciso falar isso aqui. Isso. Eu orava muito pedindo a Deus, Senhor, me cura, me mostra os instrumentos de cura que eu possa viver para superar essa dor, né? E
a psicanálise clínica foi um dos instrumentos. Certo. Porque Muito Deus poderia importante. pegar alguém e Porque colocar você a pode mão. se ver também, né? Exatamente. Deus poderia colocar alguém, um profeta, uma Uhum. profetisa, um servo do Senhor, um líder, Sim, colocar a mão sobre a minha cabeça e falar: "Eu te curo hoje". é verdade. Ele pode isso. Pode. Eu creio na cura, eu Sim. creio no poder de Deus. Ele poderia fazer isso, mas ele queria que eu soubesse que existe um instrumento Isso. na Terra que poderia ser usado por mim e que eu poderia usar para Pras ajudar outras pessoas. pessoas. Então eu entrei na psicanálise, já me Isso. formei, eu atendo hoje, né? É. Graças a Deus. Graças a E eu tenho Deus. a maior alegria em Verdade. sentar para ouvir a dor do outro. Isso. Deus E me quantas preparou. mulheres ali traz esse feedback para você sobre Extraordinário. o que a psicanálise tem poder de fazer e ressignificar na vida dessas pessoas? Olha, é tão gratificante, Sim. é aquilo que eu falei para você. Eu sento para atender, eu oro antes e chamo o Espírito Santo, senta aqui do meu Vem lado, aqui, não vem aqui, deixa sozinha me não. ajuda a atender, É né? Me isso. mostra onde está o Sim. problema, porque eu até brinco, Ai, eu acho que Freud leu a Bíblia. Freud. Acho também. Porque tem tudo a ver, né? Os transtornos, vamos dizer assim, os comportamentos, Sim. né? Feridas emocionais que a gente vê em alguns líderes, algumas Isso. pessoas dentro da Bíblia, que eu falo assim, nossa. É. E vem Freud falando que a cura vem pela fala. Enquanto você fala, você está sendo curada. Sim. E a Bíblia me dá respaldo para Para isso. isso. Clama a mim, né? Muitas são as aflições do Do justo, mas o justo. Senhor livra de todas. E que Jesus vai ensinar os discípulos, ó, entra dentro do teu quarto, É isso. fecha a tua porta e fala com teu pai no secreto. Sim. Ei, eu acho que Freud só adaptou. Verdade. Não é isso? É isso. Porque Jesus já vem ensinando. Então, quando eu leio a Bíblia, eu leio para mim, para você. aquilo que eu posso melhorar, Aham. mas também leio com um olhar clínico, Sim. psicanalítico, né? E eu Certo. falo, meu Deus, é isso. Senhor, tu já ensinava a psicanálise. Eu sei que a gente não pode fazer junção. Quem está me vendo aqui, Aham. algum profissional vai dizer, nossa, essa menina é doida. Aham. Mas a gente faz conexões nós mesmo. fazemos Entendemos conexões, isso. não é isso? E uma liderança que estuda É psicanálise, verdade. é tão útil isso, porque você Sim. vai começar a entender o comportamento de muitas Isso ovelhas. aí. Isso é tão necessário. Esses dias eu estava entrevistando até um pastor e eu falava para ele qual a diferença de alguém possesso Sim. pelo demônio e alguém com esquizofrenia. Sim. Porque parece a mesma coisa, né? Isso. Só que quando você estuda o fundamento da esquizofrenia, Isso. você vai descobrir que se veio da família, hereditário, se tem um histórico, aí você vai começar a olhar para aquela pessoa, ei, isso é um caso clínico. Né? Mas se não tem, você começa a ver que é um lado, vem aí uma batalha espiritual e que você tem que trabalhar de uma outra forma. Verdade. Então, assim, e De aí, entendimento. Marcinha, quando você me pergunta o que a psicanálise vai trazendo um resultado, né? Há pouco tempo, eu vou falar aqui, eu passei uma experiência muito legal quando apresentou para mim uma pessoa, uma senhora de outro estado, e ela tinha tentado suicídio a semana inteira. Sim. E ela tinha Muita dor, né? 3 dias sem dormir e tentando, só tomando Rivotril. Ela tomava Rivotril direto e ela não apagava. E aí ela falou assim, olha, doutora, eu tenho 15 dias que eu não tomo banho. Eu não me alimento direito. Sou filha única, e ela começou a contar toda a história dela. Eu ali olhei, comecei a ouvir, e eu ali já orando. Senhor, o que eu vou falar? Ela quer morrer. Ela quer tirar a própria vida, ela só quer se livrar da dor. E ali eu fui ouvindo ela, confesso para você que a gente se segura para não chorar junto. Tem e aí, o lado emocional, exatamente, né, do humano, do terapeuta. E ela lia todo instante comigo numa câmera, porque foi online, e ela não olhava para a câmera direito, porque ela estava muito mal, muito mal. E de repente eu falei assim, fulana, olha para mim, olha para a câmera. Aí ela olhou, aí eu falei assim, deixa eu segurar a tua mão. E ela falou assim, mas como? A senhora está longe.
Eu falei assim, deixa eu te mostrar o caminho que você pode equilibrar as suas emoções e que você não precisa pensar na morte, você tem o prazer de você vai ter prazer para viver. Aí ela, como isso? Você é minha... Aí ela falou assim, ó, você é a minha última... como é que se fala? Investida, né? Isso, é a última pessoa que eu tô tentando falar o que eu tô sentindo. E eu vi o peso da responsabilidade ali. E eu atendi aquela mulher. Confesso para você que quando eu terminei de atendê-la, eu orei. Eu falei, Deus, eu não posso fazer. Mas o Senhor pode, porque ela veio até mim. Então o Senhor trouxe ela até mim. Eu quero ver resultado. E quando foi a outra semana, ela já estava na câmera. E ela falou assim, tomei banho. Doutora, eu vim tomei banho. Sim. E ela chorando, ela, doutora, eu já me alimentei. Sim. Eu fico até emocionada. Doutora, ó, eu pensei só 2 vezes suicídio. A senhora falou para me tentar mudar e distrair a minha mente. Doutora, eu bem tô fazendo artesanato. E eu olhei assim, eu falei, ai, eu não acredito. E ela foi dando feedback, e eu me segurando. Eu falei, que bom, fulana, que bom. Olha, parabéns, parabéns. E toda vez que eu vou ter uma terapia com ela vai fazendo terapia. Ela aquela vai tendo mulher, insights, né? Sim, aquela mulher, Vai ela modificando. aparece diferente. Ela vai se sabe? desembrulhando, Vai. né? E ela vai vendo possibilidades. Sim. E a gente entende que essa ferramenta é uma ferramenta humana, mas que Deus usa para mudar e transformar vidas. Isso aí. Então, assim, e trazer esperança, trazer né? esperança. É uma pessoa depressiva, enfim, não tem esperança. Então, eu amo o que eu faço. Eu amo ouvir a dor do outro e mostrar que há possibilidade do equilíbrio das emoções. Minha amiga, se você pudesse deixar um legado para as próximas gerações de mulheres, que legado seria esse? Eu acho que o maior legado é a sua identidade firmada em Deus, né? Quando você tem uma identidade firmada em Deus, você não para por qualquer coisa, por qualquer crítica, mas você só tem o desejo de agradá-lo, de servi-lo, de fazer o que tem que ser feito com excelência, sabe? Então, assim, nós podemos ser mulheres fortes em Deus, mulheres equilibradas em Deus. Esse negócio de mulher desequilibrada não é com a gente. Nós precisamos entender que existe o Espírito Santo que te ajuda a equilibrar as suas emoções, né? Que gera em você o desejo da transformação. Então, eu deixaria para as outras gerações que você pode ser forte. E a sua força está no Senhor. Amiga, agora, para encerrar, complete a frase. Se existe uma coisa que aprendi sobre Deus, sobre mim e sobre as mulheres, é que... Sobre Deus, Ele é tudo. Ele é tudo na minha vida, né? Eu vivo para Ele, eu sirvo a Ele e quero continuar até eu encontrá-lo. Sobre mim... Sobre você. Sobre mim, que cada dia, se eu tiver uma identidade firmada em Deus, eu viverei propósitos, né? E o propósito ele é desenrolado, você vai vivendo o propósito aos poucos, mas você precisa ter essa identidade em Deus, saber quem você é e saber em quem você está firmado. E sobre as mulheres, nós podemos voar. Podemos ir além do que pedimos ou pensamos, que nós somos capazes e podemos superar toda a dor. Só uma gracinha. E as mulheres podem voar juntas? Porque andaram dizendo que não. Será que pode, amiga? Claro que sim, isso é possível. Olha eu e você aqui. Olha aí, amiga. Obrigada. Não é isso? É uma incentivando a outra, uma impulsionando a outra.
quando eu comecei Maravilhoso. a entrevista, eu falei que a abelha era agregadora, ela impulsiona Isso, exatamente o que eu exatamente sou, isso. sabe? Eu tenho essa percepção e esse discernimento do espírito e eu falo sem me exaltar, Sim. hipótese nenhuma, mas é uma questão de visão que Deus me deu, né? Certo. Eu consigo enxergar a potência da outra sem ter que me comparar. E eu Sim. falo, não, é isso que Deus tem na sua vida, vambora. É isso. Vambora, né? Esses dias a pastora Angélica Sartori estava bem Sim. falando assim, ela me impulsionou a ir para as lives, Isso. né? Eu comecei as lives, olha só, eu comecei as lives, Sim. vieram mulheres, e aí eu falei, isso não pode ficar só em mim. É isso. Outras mulheres precisam Precisam. começar. E foi pastora Angélica Sartori, foi você, Eu. foi outras Sim. mulheres, né? E hoje cada um sendo estruturada pelo Ai, que Senhor, lindo. né? Maravilhoso Então, mesmo. nós podemos sim voar juntas. Quem Juntas. disse que, não, meu voo é mais alto, Não. eu tenho umas asas mais bonitas? Sim. Não, não. Podemos voar juntas. E foi muito bom entrevistar essa mulher. Foi um desafio? Foi um desafio, porque às vezes, né, dá aquele negócio, a gente se intimida. Não, peraí, eu tenho... Mas é de verdade, é uma mulher real, de verdade. E trazer, né, um pouquinho de você para essas mulheres entenderem que você é além de câmeras, você é além de shows, né? Você é de verdade, né? É uma mulher que, através de Deus, passou cura para muitas pessoas, é uma mulher que, através da família, também trouxe esse aprendizado e passou também para outras mulheres, é uma mulher que, através da literatura, né, como escritora, então tudo o que Deus confiou para ela se transformou em projeto, em propósito de cura para as muitas mulheres, né? E estou aqui falando para você, eu sou uma delas que fui tocada, incentivada, curada. Eu tive em várias versões da vida dela. Como pastora, ela me ajudou a quebrar ciclos espirituais familiares. Como terapeuta, ela me ajuda a enxergar os meus apagões. Então, é dessa forma, e assim, essa essência de Deus passando aí, e com certeza o legado será incrível através de você, de outras mulheres e através da sua filha e de todos aqueles que são tocados e ministrados por você. Amém. Eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho vivido e vejo, né, Sim. Deus cumprindo o que Ele falou Deus é maravilhoso. na virada do ano de 2025 para 2026, A né? coisa mudou, Quando né? o Senhor falava para mim assim, este ano eu vou te gastar. Uau! E eu falei, Jesus, o que é isso? Sim. E eu comecei a imaginar, né, o que o Senhor iria fazer. Sem pretensão alguma, eu falava, Deus, será que eu vou estar bem? Sim. Eu só pensava assim, será que eu vou estar bem? Minha família vai estar bem? Isso. Porque quando Deus resolve gastar alguém em algo, Sim. né, a gente pensa logo, o que eu vou ter que perder? É verdade. Né? O que eu vou ter que renunciar mais ainda? E eu Sim. pensava nisso, né? Sendo que a gente entende que nessa vida teremos aflições. Deus não Verdade. prometeu nada Nada fácil, né? Teria os Nada processos. vem desenrolado totalmente, né? E aí, hoje, eu estou vendo o cumprimento Sim. do que o Senhor... Hoje eu entendo o que Ele falou. É verdade. Porque, ora, as pessoas vão, de repente, me ver as minhas redes sociais, me ver pregando. Aí, quando eu pensar que eu estou pregando, eu estou cantando. Quando eu pensar que eu estou cantando, eu estou apresentando. Quando eu pensar que eu estou apresentando, eu estou em outro lugar, eu estou fazendo outra coisa. A Débora pega tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. Não é a tudo Débora. uma coisa só, não é a né? Débora. Foi que o céu falou assim, esse ano eu vou gastar a Débora. Aí. E aí, quando eu ouvi ele falar que ia gastar, eu falei assim, só me ensina a obedecer. Verdade. Porque eu não consigo sozinha. Verdade. Ninguém consegue obedecer sozinho. Se você não tiver sobre o controle do Espírito Santo, você não consegue obedecer. Então, eu falava para Deus ali na hora, eu falei assim, Senhor, o que eu vou ter que renunciar? Fala para mim, o Senhor vai me gastar, o que eu vou ter que perder?
E Deus não fala tudo, porque Ele Não. sabe como é que é a gente. Eu só falei para Ele, então me dê saúde, dá saúde à minha família, Isso. para que o Senhor possa me gastar e eu seja completa. Eu seja Maravilha. eu para o Isso aí. Senhor, né? Então, eu falo, hoje eu entendo porque que Ele falou Maravilha. que iria me gastar. Aqui Ele me gastando, Ele te né? gastando. Então, as pessoas que estão nos assistindo, eu Uhum. posso dizer, ora você vai me ver fazendo alguma coisa, mas eu estou Sim. fazendo para Deus. É isso. E as pessoas costumam olhar o ministério em partes. Assim como eu não posso olhar um corpo por partes, eu tenho que É. olhar o corpo como um todo, o ministério entregue na mão de cada pessoa também tem que ser olhado como um todo. E sim, Deus usa tanto habilidades que Ele fez com que você desenvolvesse em momentos de luta, como a gente viu, Aham. como as habilidades naturais. Então, sim, Deus usa o vaso por inteiro. É. Não usa parte, só a boca do vaso. Não. É por inteiro. Então, é muito possível, sim, você viver seu ministério na totalidade, cantando, seja pregando, seja nos talk shows, seja nas entrevistas, podcasts, aonde o Senhor te colocar, né? Para a ferramenta que Ele quiser Amém. utilizar, né? Ele aí eu já entendi que tem total liberdade. É E que verdade. bom. E eu sou feliz assim, Sim, tá? sim. Eu não estou, eu sou também Sim, feliz, verdade. porque eu consigo ser, vamos dizer assim, estou disponível para Deus, para Ele fazer o que Ele quiser na minha vida. E quando Ele faz, Ele Maravilha. sabe que eu me sinto feliz. Quer me ver feliz Aí. é fazer a obra do Senhor. Ora no campo, ora dentro da igreja, ora fazendo outra Sim. coisa. E amiga, e quando ele surge com um projeto novo, uma habilidade nova que ele Pois vai é. desenvolver em você, como é que é isso? É isso? prazeroso demais, Sim. porque até então se torna, o novo traz medo pra gente, Traz, com né? Senhor, certeza. como vai ser? Senhor, eu não tenho É. tanta conexão para E a isso. gente olha assim, né, fala, é tanta coisa, né? Senhor, como eu vou colocar isso? Olha, isso demanda mais tempo, isso daqui precisa de investimento, precisa de dinheiro. E aí, como é que o senhor vai fazer? Sim. Filha, só obedece, começa. Porque eu envio tudo. É verdade. Né? Então, assim, a maioria das vezes, quando eu estou em processos, Sim, verdade. né, de transformação, é o momento que o Senhor mais me confia Ele é alguma coisa maravilhoso. nova. Então, você entende que Uhum. aquilo que ele me entregou não é sobre a Débora. É É sobre ele e que esteja sobre em vidas. sobre várias pessoas. Quem diria eu apresentando um programa em que eu vou receber profissionais. E eu falo, Deus, como vai ser? Porque tem área que eu não entendo. Isso. Aí ele me lembra, sou eu. É ele. Eu te capacito. Maravilhoso. Então, é só obedecer que ele faz. Ele faz. E eu vou te falar, para a gente encerrar, eu me lembro quando eu tinha por volta de uns 12 ou 13 anos, que eu estava nesse período da febre reumática e os vasos eu entregava para minha mãe. Teve essa parte da sua história? Tive essa parte da história que eu cantava e pregava com dores. Eu nunca parei porque estava me sentindo mal por causa disso, por causa de enfermidade. Nesses momentos, você acredita que Deus já estava preparando você para tudo que Ele iria entregar nas suas mãos? Eu acredito. Porque até então, quando eu era pequena, criança, eu falava, não, sou filha de crente. Mas a gente sabe que filho de crente não é crente. Ele precisa ter o encontro dele com Deus. Ele precisa ter a experiência, ter o seu momento com Deus. E é isso que era gerado. Minha mãe gerava isso na gente. Vocês têm que procurar conhecer a própria o Senhor. experiência. E Deus começou, né? Permitiu a febre reumática. Eu me lembro que quando eu gravei o compacto, eu estava com dores, né? E mesmo assim eu cantava para Deus, eu viajava, eu fazia obra, nunca parei, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, né? E eu sou grata a Deus. Por quê? Porque nessa época Deus me fazia muitas promessas. E Ele falava assim, olha, tu és mistério na minha mão. E eu vou te usar em muitas áreas. Porque eu quero. Tu não só terá uma área específica, eu vou te usar em várias. E ele sabia que eu queria ser uma médica, né?
Hoje eu É posso dizer verdade. que eu ajudo muitas pessoas. Sim, Sou uma médica é espiritual. verdade. Por que não, né? Porque a gente acaba, né, Uhum. ajudando outras pessoas a serem curadas, a encontrar o caminho da cura. Sim, Horas, algumas experimentam a cura imediata, isso horas entra pelo o caminho, é o verdade. processo da cura, né? É, Então, assim, vejo Deus cumprindo hoje hoje. E é muito muitas lindo ver coisas. isso. Porque quando eu te conheci, eu vi um momento de muita dor que você passava na época. E o Senhor, a todo momento, me mostrava você como médica. E que Deus ia fazer um momento de honra na sua vida muito maravilhoso. Você me perguntava, mas como, amiga? Como isso é Verdade. possível? Eu não tenho condição, né? É. E aí, minha amiga? Era uma visão distorcida, Sim, né? sim. Como eu já vinha com muitas dores, muitas marcas, né? Isso. E é o que eu falei, a dor Uhum. não deixa a gente enxergar quem somos de É fato verdade. e o que Deus tem pra gente. Então, eu não enxergava essa possibilidade. Não. Por isso que eu falo que eu sou uma improvável. É isso aí. Eu falava, nunca, Marcia tá vendo coisa, Aham. Mas você tá vendo demais. tá vendo demais. Você sofreu muitos cortes, né? Aqui não é pra você, ou aqui não é pra Exatamente, você. muitos. Ó, isso não se encaixa. Ó, Sim, isso não dá. Débora, sai daí, porque isso. isso não é para você. Você Sim. não tem perfil para E isso. aí aquilo vai cristalizando, Você né? vai acabando acreditando, né? Aquelas Sim, crenças limitantes que eu sim. tive que aprender a Uhum. desconstruir isso daqui, dentro aqui, ó, na minha Isso. mente, para me poder viver. E assim, eu falo para você que ainda luto. E eu acho que Certo. enquanto a gente estiver aqui na Terra, A gente vai lutar. vamos lutar. Porque Certo. a gente cresce com Uhum. muitas coisas, muitas feridas, muitos comportamentos. Não que os nossos pais foram culpados ou Sim. eu olho para eles com um olhar negativo, Eles não. fizeram o melhor que O podiam. melhor, eu louvo a Deus pela vida dos Sim, meus pais, pela criação que eu é tenho, verdade. por tudo que eles fizeram e fazem ainda, por Isso. mim, por nós, meus irmãos, mas meus pais não tiveram o acesso como eu tenho hoje, Verdade, sabe? amiga. De terapia, Terapia. Hoje você arte, abre uma tela e vai falando lá o que é o exatamente. TDAH, o que é isso, o que é aquilo. Isso. Então, eles Você- deram o melhor, Sim, eles deram aquilo que eles eles receberam, puderam né, dar. o que puderam. Então, assim, hoje eu entendo, meus pais não Ai, são culpados de amiga. nada, mas, assim, hoje eu Sim. vivo me ressignificando com Uhum. muitas coisas e tenho muito ainda para É aprender e eu quero verdade. aprender, Sim, porque eu amo estudar a Bíblia, eu amo estudar a minha área, eu amo estudar é pessoas. verdade. Estudar faz a gente se conectar, né, Exatamente, com a possibilidade de vários desfechos, né? Porque exatamente. nenhum conhecimento é jogado fora. Nenhum. E eu quero dizer que eu estou muito honrada por estar aqui hoje, viu? Eu que estou Obrigada por errada. acreditar em mim, tá Oh, com bom? certeza. Por Eu me tinha que ser permitir. você, Marcinha! Amiga! Somos duas doidas! Eu quero A gente agradecer a acredita em Deus. coisas. Eu quero agradecer a Deus pela sua Sim, muito vida, obrigada. porque nos projetos você sempre está, Sim, minha né? amiga. Tem pessoas que vêm na nossa vida e Uhum, vai, tem é pessoas que é só por verdade. um momento. A gente precisa entender que tem pessoas que Deus vai trazer, que é Sim, para um é para um momento. momento. E É, tudo tem bem, amigos que é só de né? altar. Quem foi? Tudo É. bem, né? Tem amigos que é só de altar, mas tem Tem, amigos que é que para é a pra vida toda, vida. né? E assim, quando eu penso na nossa amizade, eu falo, Senhor, Que é até a isso, hein, Deus? eternidade. Terra! Não é só de altar, é de terapia, é de Isso. podcast, talk shows, Sim, tudo sim. que a gente tem É direito, é verdade. E eu quero maravilhoso. agradecer por você se permitir Obrigada, amiga. aceitar esse Sim, é um desafio desafio. para mim estar diante de você. Com E eu certeza, fiquei hoje. super feliz. Olha, foi maravilhoso essa Maravilhoso, entrevista. Deus. Eu tentei ser eu mesma. E foi, com Eu certeza. mesma, sem persona Aham. nenhuma, mas eu Uhum. estou muito feliz por Muito estar aqui no obrigada. divã delas. Meu Deus, eu sendo a primeira.
E o pessoal vai abrindo. poder conferir tudo isso, né? Vamos. E muito mais, muito mais. Porque Confira, a gente gente. não para. Verdade. É como a gente aprendeu a frase, vamos produzir. Tem Vamos muita coisa produzir. boa para vivermos e nós vamos viver com a graça de Deus e com muita saúde em nome de É Jesus. verdade. Eliar Mídia, obrigada por realizar esses É sonhos, verdade. viu? Instrumentos de Deus, né? Instrumentos de É um Deus casal para a realização abençoado. desse projeto. Sim, E a minha oração é que a gente continue nessa é parceria, verdade. né? Que tem muitos projetos aí pela frente para vivermos e vamos viver em nome de Jesus. Contrate esse serviço, é simplesmente maravilhoso. maravilhoso. Eu indico meus amigos, Arlon e Rafa. Isso. Eliar Mídia. Obrigada, Obrigada, meu amor. amiga. Deus te abençoe. Tudo de bom.